Vamos iniciar aqui. Boa noite, todo mundo que está chegando. Já vi que o Dr. Sérgio já está online. Os nossos convidados já começaram a chegar aqui também. Sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma live da nossa comunidade científica. Hoje a gente está recebendo aí o Dr. Sérgio Maia Júnior. Eu vou deixar ele se apresentar, mas eu já vou adiantar aí que ele tem um currículo bastante extenso, né? Atua aí na parte de endocrinologia, nutrologia, na medicina do estilo de vida. Já já ele se apresenta aí para vocês. E a gente vai falar um pouquinho, né, da sarcopenia e a relação aí da massa muscular com a longevidade. Esse tema é super importante. Eu sempre costumo usar aí como exemplo, né, o caso do ator Kaique Brito, é um ator aí da Globo que sofreu um acidente no início do ano, passou por uma internação longa, com muitas cirurgias, né, e aí quando ele teve alta, as pessoas começaram a comentar ali sobre a aparência dele mesmo, né? Ele entrou com uma quantidade aparente ali de massa muscular muito definida, né? E ele saiu bem num estágio assim bem sarcopênico. Em uma das entrevistas, um dos médicos que acompanhou o processo, né, chegou até a mencionar que a massa muscular dele acabou salvando ele nesse período que ele ficou internado. E aí eu até brinco que nesse comparativo ali, inevitavelmente vem nas nossas cabeças aquelas senhorinhas mais idosas, mais magrinhas, se elas aguentariam todo esse processo. Eu acredito que o Sérgio vai fazer uma abordagem ali bem relacionada nesse sentido, né? Muitos pacientes, felizmente, têm mudado essa associação da massa magra com a questão estética, e isso é muito importante. Acho que a gente já está no horário, então, Sérgio, seja muito bem-vindo, doutor Sérgio. Vou deixar você se apresentar só antes, né, pessoal? Como já é de costume aí. A gente tem algumas regrinhas, então antes de iniciar a aula aí, vou pedir para vocês que permitam que os pacientes de vocês, né, as pessoas que acompanham vocês aí na rede social, veem que em plena segunda-feira à noite vocês estão se atualizando. Então a gente sempre faz um sorteio, hoje não vai ser diferente, a gente vai sortear aí uma caixa de Chronic injetável. E as regrinhas são muito simples, né? Durante a nossa aula aqui, durante a nossa live da comunidade científica, a gente vai pedir aí para vocês marcarem os nossos arrobas, né? O arroba Central Injetáveis Brasil, o meu arroba que é arroba Renan Marte, e o arroba do nosso convidado, que é o arroba doutor Sérgio Maia Júnior. E a gente vai sortear aí no final da nossa aula hoje uma caixa de Chronic. Doutor Sérgio, mais uma vez, obrigado pelo convite, seja muito bem-vindo, né? O espaço é todo seu. Eu tive a honra de conhecer e assistir uma aula sua, né? Em Curitiba, ano passado, ver um pouquinho da sua história também como paciente, que é um case de sucesso. O espaço é todo seu, meu amigo. Muito obrigado. Mais uma vez aqui junto com vocês. É uma honra estar podendo participar daí do calendário de eventos de vocês. É, Admiro muito, né, o trabalho de vocês lá desde o começo. Sempre estivemos aí numa parceria muito legal, muito interessante. E uso, né, já há algum tempo os ativos aí, os injetáveis da Central, com ótimos resultados, e hoje não vai ser diferente da gente poder mostrar de uma forma prática ali como os nossos colegas podem também avançar com alguns protocolos e comentar, né? A gente fazer esse panorama geral sobre os estudos do envelhecimento, da longevidade, da avaliação de sarcopenia, o quanto é importante. Você trouxe, né, esse case aí do Kaique, que é muito importante, e a gente tem visto cada vez mais a importância, né, da manutenção e do ganho de massa muscular, principalmente no processo de envelhecimento ou, né, na questão ali de acidentes, traumas, doenças, cirurgias, né? Então, a massa muscular hoje virou muito mais do que uma questão de hipertrofia, de estética, né? E virou um dos parâmetros muito importantes para a gente poder avaliar a longevidade. Vou compartilhar aqui
a minha aula com vocês para a gente começar. Tá? Vamos lá. Bom, o tema da aula hoje é desafiando o envelhecimento, entendendo e enfrentando a sarcopenia, tá? Aí do lado tem o QR Code da minha rede social, ou arroba Dr. Dr. Sérgio Maia JR, tá? E eu comecei a aula, eu vou mostrar um pouquinho do caso da Joan MacDonald, tá? Que é essa senhora simpática aí de 78 anos, que tem muito para poder nos ensinar a respeito, né, de uma mudança de estilo de vida, uma mudança de composição corporal e de saúde, mesmo depois dos 70 anos. Tá? Bom, aqui está meu currículo. Eu vou, no ano que vem, fazer 10 anos de formado e boa parte desses 10 anos foi dedicado à medicina integrativa, tá? Eu tinha um mês de formado quando eu fiz o meu primeiro curso de medicina integrativa, que foi o curso introdutório das ciências da longevidade, né, com o Dr. Ítalo Rachid, e desde então mergulhei no estudo de bases preventivas da medicina integrativa, né, da medicina anti-envelhecimento, na parte de modulação hormonal. Depois fiz a minha formação com pós-graduação em nutrologia e endocrinologia. Comecei a atender principalmente pacientes para tratamento de obesidade, então emagrecimento, performance, estilo de vida e longevidade. Em 2019 fiz o meu início de formação em Lifestyle Medicine, na medicina do estilo de vida em Harvard, e depois já fiz a pós-graduação de medicina do estilo de vida, então tem 4 anos de atuação aí em medicina do estilo de vida. E há 5 anos fundei a Go Clinic, que é a minha clínica aqui em Campinas, um espaço de 250 metros quadrados que a gente virou realmente centro de referência aqui na região de Campinas, em atendimento de nutrologia e longevidade, estilo de vida, e tem um curso de atendimento personalizado para médicos, que é uma mentoria que aborda tanto a questão, né, da avaliação do paciente, do estilo de vida, quanto aos tratamentos, né, os tratamentos hormonais, as terapias injetáveis e os implantes subcutâneos que eu realizo aqui, e a gente já está na 22ª turma. Eu começo essa aula fazendo uma provocação que vocês deviam fazer também para os seus pacientes e colegas, né? A gente consegue entender qual é a percepção de uma pessoa sobre envelhecimento quando você comenta com ela. Você vai viver mais de 100 anos, né? E aí a gente tem dois tipos de resposta. A pessoa que responde, nossa, com certeza, eu quero estar com 100 anos tão bem quanto eu estou agora, né? E tem aquela pessoa que vai responder: Deus me livre, 100 anos, eu já vou estar passando da hora de realmente de ir embora, né? Por que que a gente tem esses antagonismos na percepção da definição, na semântica, na percepção sobre envelhecimento? Porque a gente tem dois tipos de visões sobre uma pessoa com 100 anos. A vivência ou a visão, né, a experiência, né, que aquela pessoa tem com o processo de envelhecimento patológico e a percepção da pessoa que tem um entendimento, uma percepção de envelhecimento fisiológico, envelhecimento natural, né? E aí que a gente tem esse paradoxo, né? Essas duas visões antagônicas sobre envelhecimento. A pessoa que tem a visão do envelhecimento como uma questão de dependência, falta de autonomia, doenças, um processo degenerativo de envelhecimento, né? E as pessoas que têm ali uma visão, né, de saúde, de bem-estar. Eu me lembro durante a minha pós-graduação de medicina do estilo de vida lá do Albert Einstein, de participar de um simpósio, né, que eles organizam todo ano de saúde da população acima de 85 anos. Então, hoje já se tem ali uma área dentro da geriatria que estuda uma população acima de 85 anos, que é diferente da geriatria
de antigamente que avaliava pessoas acima de 50, 60 anos, né? Então, eles mostrando que existe uma diferença também para você analisar uma pessoa que está entrando nessa transição, né, do processo de envelhecimento, que a gente vê. Eu brinco com os meus pacientes que a nossa vida é igual a um tempo de uma partida de futebol. Então, a gente tem dois tempos de 45 minutos, né? 90 minutos no total, mais os acréscimos, 100 minutos, 100 anos, né? Então, quando a pessoa ela passa do primeiro tempo, né? Dos primeiros 45 minutos do primeiro tempo, 50 minutos aí do primeiro tempo, ela entra já num processo diferente em que o time adversário no primeiro tempo é o estilo de vida e o estresse, principalmente, né? E no segundo tempo, o adversário que entra adicional é o processo de envelhecimento, é a própria idade, né? Mas se a gente consegue fazer um bom jogo no primeiro tempo, né? Se a gente ganha, se a gente termina o primeiro tempo ganhando, né? Há grandes chances da gente conseguir continuar ganhando no segundo tempo e nunca é tarde para a gente poder virar esse jogo se estiver empatado ou virar esse jogo se estiver perdendo nesse segundo tempo da vida, nesse segundo tempo do nosso jogo. Então, é muito importante a gente poder avaliar qual é a informação, qual é a percepção de envelhecimento que os nossos pacientes têm, ou até os nossos familiares, as pessoas que convivem com a gente. Isso vai ditar muito, né, a forma como você vai conseguir abordar esse envelhecimento. Eu lembro que logo que eu comecei a fazer a pós-graduação de Ciências da Longevidade, o termo anti-envelhecimento já estava virando pró-envelhecimento, né? E aí eles falam que a diferença do anti-envelhecimento é que você tem que combater o envelhecimento. E o pró-envelhecimento, você entende que o envelhecimento é uma fase, né, da nossa vida que pode ser ativa, proativa, a partir do momento em que você cuida bem da sua saúde. E aí o caso da Joan McDonald, que é uma senhora de 73 anos que estava obesa, sedentária, né, tomando uma série de medicações ali para poder controlar o processo da obesidade. E ela conseguiu realmente ter uma baita transformação, mesmo aos 73 anos de idade, e hoje se tornar uma referência até no mundo fitness, né? Ela tem programas de emagrecimento, ela tem mais de 2 milhões de seguidores. Hoje ela já tem 78 anos e esbanja essa forma física ali, porque encontrou na mudança de estilo de vida e principalmente na musculação. É uma senhora que até os 73 anos de idade nunca tinha feito musculação na vida, né? Então, a gente às vezes olha, subestima o quanto o paciente pode começar a fazer de musculação, né? Né? Se ele nunca fez, é melhor ele ir para o Pilates, né? A gente vai falar um pouquinho sobre tratamento e recomendações de atividade física, mas ela teve um baita resultado aí. E aí que a gente tira essa definição, né? Depois o que você vai ser quando crescer, a gente tem o que você vai ser quando envelhecer, né? David Sinclair, que é um autor de um best-seller chamado Tempo de Vida, é um especialista, um estudioso que estuda ciências da longevidade, ele fala que envelhecer é uma doença que pode ser curada, né? Mas eu acho que eu vou além. Eu acho que o envelhecimento não é só uma doença, não é uma sentença de incapacidade, mas sim uma oportunidade da gente conseguir realmente desafiar os limites e alcançar realmente uma vida plena e saudável. E a sarcopenia, né, a perda de massa muscular, a perda de força que ocorre no envelhecimento, é muito importante a gente poder avaliar e preservar, né? A massa muscular é realmente um banco ali, né, de importância, né, de valor que a gente tem para poder conseguir preservar a autonomia e a qualidade de vida, né? Então, envelhecer não é adoecer. Se a gente cuidar muito bem da saúde, é apenas uma fase da vida que a gente vai passar. Vou interromper um pouquinho. Na verdade, eu acho que você vai até trazer isso nesse slide. É que a gente estava em Curitiba e na aula de Curitiba a gente acaba fazendo toda aquela estratégia ali de no Central Injetáveis, na verdade, a gente traz são muitos assuntos, muitos temas, né, nessa proposta nova que a gente veio trazendo nesse ano de 2024.
E a gente normalmente traz essa sequência ali de temas, né? De normalmente desinflamar, detoxificar, emagrecer, e a gente tocou num certo ponto da aula na questão de longevidade, de massa muscular, porque eu acho que tem tudo a ver. E quando você traz essa questão do envelhecimento como doença, né? Eu acho que você tem uma propriedade muito além para falar em relação a isso, porque normalmente, se a gente pega aí a década de 40, de 50, o século passado, né, os pacientes viviam bem menos. E a medicina ela vem, né, nesse intuito de aumentar essa longevidade, mas agora de uma maneira que a gente envelheça sem adoecer. Porque não adianta eu passar os 10, 15 anos, últimos anos da minha vida com uma incapacidade. Então, acho que o desafio maior agora da medicina é que esses últimos 15, 20 anos dos pacientes não sejam com pacientes incapazes, né? Eu aumentei bastante a expectativa de vida, mas eu quero que essa vida ela chegue ao máximo com pessoas ativas, com pessoas funcionais. Então, eu acho que traz muito esse viés dentro da abordagem que você está trazendo para a gente. Legal. A equação da longevidade é igual, expectativa de vida com qualidade de vida, né? Não é só viver mais, mas é viver mais e melhor, tá? Hoje a gente tem uma estatística, né, de envelhecimento até positiva do Brasil com relação à população mundial, né? Um pouquinho abaixo dos países mais desenvolvidos, mas a expectativa de vida hoje global é de 72,6 anos, e enquanto no Brasil 75,7, tá? Porém, o nível de bem-estar dos brasileiros ali, há um nível, né? O nível de saúde e bem-estar no envelhecimento é 60% a nível mundial, enquanto no Brasil é menor, é de 55%. Então, quase metade da população não tem um nível de bem-estar no envelhecimento. Isso é muito preocupante, porque mais da metade, quase a metade da população, né, nessa fase de envelhecimento não tem um bom nível de saúde e de bem-estar. E as taxas de sarcopenia que a gente tem no Brasil são maiores do que da população mundial, apesar da expectativa de vida ser mais alta do que da população mundial, né? Enquanto no mundo a taxa de sarcopenia é de 18%, no Brasil a gente tem 20% dessa população em sarcopenia, com deficiência de massa muscular e perda de massa muscular. Então, isso é bem preocupante e vai muito de encontro com o que você falou, né? A gente tem uma expectativa de vida melhor, maior, mas a gente não tem ali a qualidade de vida, o nível de saúde, nível de bem-estar, a longevidade realmente em si, com parâmetros ali menores do que a média da população mundial. E aí eu pego, né, a gente falando sobre dados estatísticos ali, eu gosto muito de trazer nas minhas aulas sobre envelhecimento as Blue Zones, né? Acredito que a grande maioria de vocês já deva ter ouvido falar, mas quem nunca ouviu falar, pesquise sobre as Blue Zones, que são as 5 cidades do mundo com maior número de centenários. São as 5 cidades com os melhores scores de longevidade e de qualidade de vida da população no envelhecimento, né? Então, essas regiões, elas têm sido, né, um objeto de estudo para a gente poder entender quais são os fatores que contribuem para a longevidade, tá? É uma cidade na Califórnia, na Costa Rica, na Itália, na Grécia e Okinawa, no Japão, que é uma ilha com o maior número de centenários do mundo, né? E aí, quando a gente vai compreender um pouco da, da filosofia e da cultura, né, de Okinawa, no Japão, é até engraçado, porque quando você pergunta para alguém aqui no Brasil o que que você quer ser quando crescer, a criança ou adolescente vai falar: eu quero ser médico, eu quero ser astronauta, eu quero ser veterinário. E lá em Okinawa, no Japão, as crianças, os adolescentes e os adultos falam: quando eu crescer, eu quero ser velho, eu quero envelhecer. Envelhecer em Okinawa, no Japão, é uma meta de vida, porque é o ápice da sua vida. Quando você chega nos 80 anos, você atingiu o ápice da sua vida. Por isso, esse é um dos motivos que a população ela vive muito, porque a meta das pessoas é realmente envelhecer, né? A gente tem muito essa cultura do nasci, cresci
me desenvolvi, trabalhei, reproduzi, criei meus filhos, e aí depois eu já não tenho mais, trabalhei, aposentei, agora eu já não tenho mais utilidade no mundo, né? E os idosos lá, eles recebem muitos benefícios se eles chegam acima de 80 anos, né? E aí foi criado o Power Nine, que são os 9 pontos ali que são incomuns das Blue Zones. Até recomendo para vocês, tem um documentário no Netflix que chama Como Viver até os 100, Os Segredos das Blue Zones, que é fantástico, que eles vão acompanhando ali todas as regiões estudadas. E o Power Nine, esse Power Nine tem a ver com movimento, atividade física, segundo, propósito, saber o porquê. Lá em Okinawa, no Japão, eles têm o Ikigai, que é o algoritmo de você unir um senso na construção de propósito que une aquilo que você ama com aquilo que você é bom, com aquilo que você pode ser pago e o mundo precisa. Missão, paixão, vocação e profissão. Então, eles têm o Ikigai, que é a razão de ser e é o que move o propósito de vida, né? Um dos propósitos de vidas. Eles começam a perceber que a pessoa ela vai envelhecendo, ela vai, né, perdendo senso de saúde, de cuidado a partir do momento em que ela perde o propósito que ela tem na vida, né? Terceiro, né? Encontrar possibilidades de descompressão, manejo do estresse, né? Práticas de atenção plena, meditação. Quarto, a alimentação. A regra dos 80%, você não encher o seu estômago com mais de 80% da capacidade dele, né? Cinco, o movimento de plant-based diet, que pela medicina do estilo de vida é realmente o estilo de alimentação mais saudável e que pode tratar, prevenir e reverter as doenças que mais matam as pessoas hoje no mundo, né? Eles colocam ali a questão do vinho, né? Ou da bebida alcoólica, porque todas as culturas têm esse senso de diversão, de relaxamento, através de um vinho, de alguma bebida ali criada por eles, né? A gente sabe que não existe uma dose saudável de bebida alcoólica, mas é uma prática, né, dessas regiões ter ali uma bebida alcoólica até para poder, né, interagir, de interação, de vida social. O sétimo é você ter uma tribo, uma comunidade com, com afinidades, né, que é muito importante. Investir o tempo nas conexões saudáveis, na família, na rede de apoio, e sempre a gente vê nessas regiões um senso de pertencimento a alguma religião, fé, espiritualidade também como algo importante nos hábitos de longevidade. E aí eu trouxe, né, aqui a questão da baixa Bora, garotinha! relação, a baixa relação entre sarcopenia e nas Blue Zones, justamente por conta, principalmente da alimentação e de um estilo de vida Agora ativo. pronto, ela E a saiu de gente tudo. tem, Não, o homem tá falando. Parece que alguém tá com o áudio aberto. não, já coloquei aqui, mudo. Então, a gente tem essa baixa prevalência de sarcopenia devido a uma dieta muito boa, muito saudável e um estilo de vida ativo, né, como um forte indicador, né, de prevenção para a sarcopenia. Agora, trazendo um pouquinho da definição das causas e dos fatores de risco para a sarcopenia. A sarcopenia é uma definição de uma condição caracterizada pela perda progressiva e generalizada de massa muscular esquelética e de força, que acontece com o processo de envelhecimento, mas com outros fatores também. E um dos principais fatores que contribuem um dos principais fatores que contribuem para a diminuição da capacidade funcional, da autonomia e da qualidade de vida de idosos, né? É uma condição que pode ter outros fatores biológicos, comportamentais e ambientais, entre eles, né, o próprio envelhecimento natural do organismo,
O sexo feminino, que também a gente vê uma maior prevalência de osteopenia e de osteoporose, e né, a sarcopenia com a osteopenia e a osteoporose andam lado a lado, não adianta nada você tratar com cálcio ali, né? E fazer um trabalho só pontual para osso, se a massa muscular não funciona. Então, é um sistema muito interligado e muito importante da gente poder interligar. A falta de atividade física ou sedentarismo, a má alimentação, alterações hormonais que são importantes da gente poder avaliar, processos crônicos, doenças crônicas, né? Tanto e principalmente as doenças crônicas não transmissíveis que a gente vê, né? De diabetes, obesidade, hipertensão, problemas cardíacos, próprio câncer, doenças autoimunes, tá? Uso de algumas medicações que podem influenciar ali, né, na metabolização muscular e na perda de força. E fatores genéticos e de histórico familiar são fatores de risco que envolvem aí uma maior prevalência de sarcopenia. De sinais e sintomas, a gente acaba vendo, né, uma perda progressiva de força e de resistência muscular, diminuição da própria massa muscular, dificuldade e limitação de realizar atividades diárias, queixas de fraqueza, fadiga de uma forma geral e o aumento da vulnerabilidade de lesões e de quedas, tá? O diagnóstico é clínico e pelo histórico do paciente, mas pode ser complementado com uma boa análise de composição corporal, seja por bioimpedância ou por dobras cutâneas, tá? Exames séricos para poder avaliar os níveis hormonais, de nutrientes, e a gente tem também marcadores de inflamação, deficiência de vitaminas, alterações hormonais metabólicas. Exames de imagem, como DEXA ou a densitometria óssea, também que podem ajudar a ver e estadiar ali o grau da sarcopenia, se ela vem acompanhada, por exemplo, também de uma osteopenia ou de uma osteoporose. E medição de força muscular, que geralmente neuro acaba, né, fazendo, mas que a gente pode também fazer na avaliação clínica ali do paciente no exame físico, tá? De tratamentos e intervenções, eu coloquei os 4 principais pilares para a gente poder tratar a sarcopenia, tá? Primeiro, exercício resistido. Então, é musculação. Pilates é bom como alongamento, como fortalecimento ali, manutenção das articulações, mas se a gente não tem exercício resistido, a gente não consegue realmente tratar adequadamente a sarcopenia, tá? Então, é preciso, sim, claro, com muito cuidado, com bom acompanhamento, né? De preferência com algum profissional qualificado para essa população, né? Que vai ter essa atenção, vai evitar lesões e vai trabalhar com calma se esse idoso ou se essa pessoa sarcopênica tem dificuldade de praticar atividade física, principalmente a musculação, tá? Uma alimentação adequada, então uma dieta bem equilibrada, um acompanhamento nutricional é muito importante para ser, né, colocado lado a lado, porque é através da alimentação que a gente vai conseguir identificar o quanto a gente precisa suplementar, o quanto a gente precisa realmente trazer de recursos, né, suplementares ali, e as terapias hormonais quando indicados, né? Nos casos de deficiências ou de disfunções hormonais, né? A gente pode, a reposição hormonal pode contribuir muito para o tratamento da sarcopenia. Com certeza. Eu costumo usar mais ou menos o mesmo esquema que você colocou aí, né? Normalmente fazendo um paralelo com aquele templo grego ali com 3 pilares, né? Você colocou em 4, mas seria basicamente a mesma coisa. O pilar hormonal, que vocês vão normalmente suplementar ali quando precisar, né? Quando tiver deficiência. O pilar de exercício ali, de treino resistido e o pilar nutricional, né? Que aí você dividiu ele em 2 ali, a parte de alimentação e suplementação, né? É interessante demais porque eu preciso pensar em macro e micronutrientes ali, né? Então vou cortar carboidrato e vou suplementar só proteína. Eu tenho que pensar em que o trato gastrointestinal dessa população, se eu falo de idoso, né?
ele também está limitado. Então, e muitas vezes o carboidrato é importante para eu formar o glicogênio ali no músculo, né? Quando eu penso em treino, você colocou isso muito bem, porque o treino eu tenho atividade resistida ali, né? Como uma melhor hormonal muitas vezes, né? O GH mesmo é um hormônio produzido ali num sono de qualidade, mas ele é através de uma glândula pulsátil. Então, quando eu treino, eu melhoro o GH. Um outro hormônio que a gente consegue colocar muito bem é a questão da irisina, né? O treino ele aumenta a irisina e aí eu tenho uma molécula que é termogênica, então estrategicamente eu posso utilizar ela ali, né, no aumento de metabolismo, mas, na conversão de gordura branca em gordura marrom, por exemplo. E se a gente pensa em longevidade, fazendo uma correlação mesmo com população idosa, a irisina ela tem estudos ali que ela melhora, né, reduz a incidência de Alzheimer nessa população. Então aí você vê que como que uma atividade física ali consegue contribuir ali para diversos fatores relacionados não só à sarcopenia. Perfeito, né? Como uma questão de saúde global, né? Tudo vai ter relação. A gente fala dos 6 pilares da medicina do estilo de vida, que também, né, contemplam, né, tudo isso, com adicional de manejo do estresse, higiene do sono, controle e abuso de toxinas, álcool, cigarro, açúcar ou até vício digital. E a gente tem as conexões saudáveis, né? A rede de apoio, uma comunidade saudável, né? Uma pessoa saudável dentro de uma comunidade saudável vive muito melhor do que uma pessoa que tenta ser saudável numa comunidade que não é saudável, né? Então, o poder das conexões e da influência também é muito importante. Legal. Eu trouxe aqui alguns exemplos de artigos. Esse material vai ficar disponível para vocês depois. Eu não sei como que a gente pode mandar, mas tem alguns artigos que eu separei aqui que são highlights bem atuais da relação de sarcopenia com alimentação, com nutrientes, com suplementação, com antioxidantes. Então, a gente tem uma revisão aqui de um paper do Journal of Nutrition, destacando não só a ingestão de proteína. A gente vem muito, né, dentro da medicina com esse preconceito da proteína na população idosa, e a gente entende que ela deve ser, ela é mais fundamental ainda, né, para o ganho de massa muscular e tratamento da sarcopenia, e muitas vezes a gente fica assim, nossa, idoso não pode comer proteína, porque senão proteína vai aumentar a função renal, aí pode levar a uma disfunção renal. E até comentando aqui, eu já tive um paciente que chegou aqui para mim, ele fazia musculação, foi ganhando massa muscular, usava só whey protein, e aí a creatinina dele, que já, ele tinha um bom volume já muscular, um cara alto, com um biotipo bem avantajado, e aí a creatinina dele subiu de 1 para 1,2. Ele ficou preocupado, foi no nefrologista. O nefrologista falou assim: corta a proteína e para de fazer musculação, porque seu rim vai pro beleléu. Aí ele fez isso. Só que daí ele perdeu massa muscular, ganhou gordura, ficou pré-diabético e o rim dele ficou pior ainda do que quando ele estava fazendo musculação e ingerindo proteína. É isso que eu trago muitas vezes para os meus pacientes, porque a avaliação de creatinina, por exemplo, só como um método, né, de análise da vitalidade renal, principalmente para quem faz musculação, para quem faz academia, para quem tem um bom volume de massa muscular, não é um bom parâmetro para a gente poder colocar ali um valor de referência. O clearance, né, é importante da gente pegar e calcular, mas pessoas com, né, uma quantidade de massa muscular mais alta, né, vão acabar tendo. A gente tem que pensar que o nosso corpo é igual uma peça de picanha. Eu tenho ali o músculo e tenho a gordura. O músculo, ele tem vascularização, ele tem sangue. Então, é normal que eu tenha mais vascularização, que eu tenha mais sangue, e essa creatinina ela possa aumentar numa maneira fisiológica, sem ser realmente uma questão patológica, se o paciente ele se hidrata bem e se esse ganho de peso que ele teve, e se esse aumento de creatinina acompanha o aumento da massa muscular dele, né? Então, esse preconceito muitas vezes que a gente vê, né, de pessoas que, não posso suplementar o whey para a população idosa por conta da questão renal. Eu lembro de ter assistido
um colega nefrologista mesmo, que ele falava assim, a proteína ela pode ser algo ruim para o idoso que já tem um dano renal. Agora, a proteína é fundamental para a saúde do idoso, entendeu? Então, cabe a você avaliar realmente se existe algum já dano renal de base, mas não ter receio de suplementar aminoácidos e proteínas para a população idosa, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre aminoácidos, né? E a absorção que a gente tem ali de NNU, né? A porcentagem de absorção sistêmica e a metabolização, né? Que a gente encontra, por exemplo, no amino, que a gente encontra no pool de aminoácidos, no mix de aminoácidos essenciais, que beira 99% de absorção sistêmica e 1% só, né? De filtração pelo resto do organismo ali. Então, enquanto a gente encontra, por exemplo, num filé de frango, ou talvez um whey protein, ou num ovo, por exemplo, numa clara de ovo, mais de 40% ali, 50% de NNU, que é essa taxa ali do quanto você está absorvendo sistemicamente, do quanto está sobrando ali para poder ser excretado, né? Então, a proteína é crucial para a manutenção da massa muscular em idosos e a distribuição também é muito importante. Não adianta você comer proteína numa refeição só. A gente sabe que nutriente timing de proteína é muito importante e que acima de 30 gramas, às vezes de 30 a 50 gramas, dependendo ali do metabolismo da pessoa, a gente acaba não absorvendo isso em aminoácidos. Então é importante você fracionar a proteína que você tem que ingerir, calculada ali pelo seu peso, né? E pela sua idade, e fracionar ao longo do dia, por ser igualmente importante o fracionamento quanto à quantidade. A gente vê a relação também da microbiota intestinal, né? Melhorando, modulando a nossa microbiota, né? Nosso microbioma intestinal, afetando indiretamente na saúde muscular, por realmente influenciar em inflamação, metabolismo e síntese de proteínas. Então é importante ter esse olhar para o intestino. Eu vou colocar ali no tratamento o pilar da análise intestinal. E a suplementação, ingesta adequada não só de proteínas, mas de aminoácidos específicos, como a leucina, e nutrientes como vitamina D, ômega 3 e antioxidantes para a manutenção de massa muscular, né? Aqui a gente vê alguns outros artigos falando sobre a questão da suplementação de creatina, que é outro mito também que os médicos, nutricionistas ficam muito receosos em prescrever creatina para a população idosa ou para a população sarcopênica, então é muito importante, muito segura, um suplemento muito estudado, muito bem estudado e essencial, né? Ômega 3, né, para preservação de massa muscular, entendendo o processo catabólico que a gente tem ali de inflamação. E a vitamina D, né, gente, que é mais do que uma vitamina, é um hormônio, né, e que a gente tem uma redução significativa do risco de sarcopenia e também de osteopenia e de osteoporose na população de idoso, quando a gente tem níveis mais adequados de vitamina D, tá? Aqui eu vou deixar para vocês no material alguns outros estudos falando sobre nutrientes e sarcopenia. Então, tem o papel dos antioxidantes, da vitamina E, da vitamina B12, da vitamina D, da vitamina C, da vitamina K. A gente tem a relação de medicações com a sarcopenia, então, por exemplo, anti-inflamatórios. A gente tem também a questão da terapia de reposição hormonal, tanto na menopausa quanto para o paciente masculino idoso, a terapia de reposição de testosterona com um bom efeito ali no ganho de massa muscular, efeito de estatina na questão muscular também, né, na relação da estatina com a sarcopenia, né? E aí, a relação de testosterona com a sarcopenia, de GH com sarcopenia, né, com IGF-1, com um medidor para a gente poder também medir esses parâmetros hormonais relacionados à análise do paciente sarcopênico e também a suplementação de alguns outros fitoterápicos, como cúrcuma, como alguns adaptógenos, ginseng, extrato, né, do chá verde, que podem ajudar também no tratamento da sarcopenia
e preventivamente ou no tratamento da sarcopenia ou para poder prevenir a perda de massa muscular. Aqui eu trouxe um resumão do esquema de tratamento que está na minha cabeça quando eu olho para um paciente com perda de massa muscular, tá? É importante a gente separar em categorias do que a gente vai fazer de abordagem dentro do tratamento com relação à sarcopenia. Então, eu dividi entre, primeiro, proteína e aminoácido, depois, os ergogênicos, a suplementação esportiva, as vitaminas, os minerais e eletrólitos, os antioxidantes e também avaliar a inflamação e metilação, tá? Avaliar a mitocôndria e a energia desse paciente, avaliar a imunidade e o intestino e depois avaliar os hormônios, tá? Então, começando na proteína e aminoácido, a gente conseguir montar uma dieta adequada, né? De preferência junto com o nutricionista para poder calcular a ingesta de proteína e fazer a suplementação de alguma fonte de proteína, que pode ser, né, o whey, o beef protein ou uma proteína vegetal, pode ser o BCAA, mas eu tenho preferido usar o colágeno muscular ou os mix de aminoácidos essenciais por conta daquela porcentagem de NNU que eu falei para vocês, que a gente tem muito mais absorção sistêmica do que ali excreção daquela proteína, tá? Peptídeo de colágeno muscular, body balance é muito interessante, mas a gente tem também o amino, que é um mix de aminoácidos essenciais excelente que eu uso bastante na minha prática. E com a vantagem de, dependendo do grupo de pacientes, eu não ter tanto valor calórico, né? Comparado a qualquer outra Também suplementação. bem lembrado, com certeza. Né? Na proteína, no whey, e também no colágeno muscular, a gente tem uma quantidade ali de calorias mais alta e nos aminoácidos essenciais a gente tem ali alta densidade nutricional, né? Com baixa caloria. Ergogênicos, né? Creatina fundamental, mas o HMB, a arginina, ornitina e carnitina, né? É bem interessante da gente poder suplementar. A gente tem também, a gente tem dentro desses suplementos, né? O ATP Energy, né, da Central Nutrition, que eu gosto bastante de prescrever, que tem todos esses aminoácidos, esses aminoácidos, esses ergogênicos, mas a gente tem também pela opção injetável. E as principais vitaminas que eu suplemento, vitamina D, vitaminas do complexo B, a vitamina E e a vitamina K, mas a gente puxando também para os antioxidantes da metilação, a vitamina C, a vitamina B6, o metilfolato e a metilcobalamina, tá? De minerais, magnésio essencial, mas também pensar no outro pool de minerais, com selênio, cobre, manganês, e também pensar nos eletrólitos, porque muita gente fala da importância da hidratação, mas acaba esquecendo realmente dos eletrólitos. O idoso que faz atividade física, ou o atleta, né? A pessoa que faz atividade física, ela não só desidrata de água, ela desidrata também de eletrólitos. A gente vem de uma cultura em que a gente está cada vez mais reduzindo o sódio, por exemplo, né? E eu pego alguns pacientes que estão desidratados de sódio, porque acha que tem que comer pouquíssimo sódio. O excesso de sódio realmente é nocivo para a nossa saúde cardiovascular, mas a falta dele, principalmente se você é atleta, se você, né, realmente tem uma atividade física ativa, é muito importante a gente poder pensar nos eletrólitos também, nessa categoria. E aí, pensando na performance do paciente que vai fazer musculação, que vai performar, que vai ter uma atividade física que pode realmente desidratar, é importante a hidratação e também os eletrólitos, Você tá? colocou uma questão do sódio. É importante a gente lembrar também, né, dos outros minerais essenciais, que às vezes o paciente até tem uma ingesta ali adequada de vegetais ali, mas muitas vezes é cultivado em solo pobre em nutriente. Então, às vezes até é um vegetal ali, um alimento que é rico, por exemplo, em magnésio, mas em determinadas regiões do nosso país o solo é extremamente pobre, então não vai suprir.
E daí a importância de suplementar. Eu acho que esse slide aí a gente conseguiria ficar talvez uma semana discutindo sobre. Ó, discutindo isso, né? E não só isso, eu falo que para sarcopenia, para alguns casos, né, não é só suplementação nutricional, é o poder nutracêutico daquela vitamina, né? Porque se você pega um magnésio, por exemplo, não é só você repor a possível deficiência de magnésio, é o poder nutracêutico que ele tem de diversas funções no nosso organismo, né? Quando a gente vai pegar uma vitamina D, não é só você suplementar a deficiência de vitamina D. É o poder hormonal que existe da vitamina D, né? Da vitamina C, dos fitoterápicos ali, né? Então, o poder nutracêutico que eu falo para os meus pacientes, né? O poder nutracêutico de algum ativo é o poder dele ser um medicamento, não sendo ali uma droga, né? Não sendo, sendo algo talvez natural que você possa usar realmente como uma medicação, né, com o efeito de uma medicação, né? Coisa que a gente vê, por exemplo, né, com as formas metiladas. Você repõe vitamina, metilfolato, metilcobalamina, mesmo o paciente estando com níveis adequados de B12, porque é aquele radical metil que está sendo importante para poder combater o processo da metilação ali, né? Para poder ajudar naquele processo ali diminuir a homocisteína e conseguir corrigir o processo da metilação, né? Eu acho que a gente, se falou de B12, eu acho que a gente ainda pode pensar além, sabe? A gente, quando está falando de massa muscular, né? Se eu pensar na sarcopenia e na hipertrofia, eu estou só mudando a condição do indivíduo ali. Eu estava lendo alguns estudos, né? Principalmente em grupos de atletas ali. E aí, assim, quanto que a B12 ela é importante ali na questão da fisiologia mesmo. Então, se eu pensar em performance, não tem como eu pensar numa B12 de 400, por exemplo. Eu tenho que pensar numa B12 acima de 700. E quem fala isso não sou eu, são diversos estudos com esses grupos ali de performance. Né? Eu preciso de mais energia, eu preciso de um metabolismo mais ativo, e aí entra a metilação. Eu preciso de mais transporte de nutriente, principalmente oxigênio, e a gente tem a B12 inserida em todos esses ciclos. Exatamente. Não, com certeza. Na mitocôndria e na parte, né, de energia, importante a gente pensar derribose, PQQ, NADH, também pensar na questão do cortisol, adaptógenos, coenzima Q10. Para imunidade, intestino, a gente tem que entender que essa pessoa provavelmente é uma pessoa mais vulnerável com relação a afecções ali, né, virais, bacterianas. Então é importante modular intestino, modular imunidade, glutamina, probióticos. Guardian também, eu sou muito fã do Guardian, da Central Nutrition. Tem uma série de ativos ali que ajudam tanto na questão da imunidade quanto na questão intestinal. E hormônios pensando, né, no tratamento da sarcopenia em testosterona, em derivados de testosterona, que podem ser oxandrolona, nandrolona, tá? E GH, que não é um hormônio diretamente anabólico, mas que que acaba se envolvendo indiretamente no anabolismo, né, e no anti-envelhecimento. E aí eu geralmente falo, né, Renan, que muitos alunos, eles já trabalham há muito tempo, né, com suplementação de vitaminas pela via oral e tem muito receio, né, de poder prescrever as terapias injetáveis. E aí eu falo, quem sabe suplementar pela via oral vai conseguir saber suplementar pela via injetável, porque domina já a indicação daquele ativo, né? A grande questão não é você, não existe ali estudos diferentes do poder do magnésio para aquilo que você vai tratar, né? É só uma via de administração muito interessante para a gente poder realmente fazer. E quem sabe, quem entende muito bem, quem estuda a suplementação pela via oral, vai conseguir, né, montar os seus protocolos e fazer realmente pela via Ah, injetável também. a gente costuma trazer muito esse paralelo, né, nas nossas discussões, nas nossas consultorias, né, normalmente assim, a gente costuma usar dois exemplos, né? O primeiro, se eu estiver falando de população idosa, né, muitas vezes esses pacientes, eles não chegam
com o intestino arranjado, eles têm algum grau de inflamação. A gente precisa pensar que o intestino desse paciente também envelhece, e daí eu perco ali uma certa capacidade absortiva. Então, se eu estiver falando de população idosa, né, normalmente vocês têm que olhar o paciente como como íntegro ali, como um organismo complexo, e muitas vezes essa suplementação ela é a ferramenta ali injetável, né, no período que você está estimulando aquele intestino, está revitalizando aquele epitélio, né, e a mesma coisa normalmente vocês escolhem o ferro, eu gosto sempre de usar esse exemplo, em ferritina baixa, vocês escolhem a via de suplementação injetável. Por que não usar outros nutrientes na mesma via, né? Eu tenho essa possibilidade e vocês conseguem trabalhar com segurança. Quando vocês me falam assim, falta evidência científica, eu consigo apresentar diversos trabalhos e esses trabalhos eles trazem para a gente sobre a farmacodinâmica. Então, quando eu suplementei determinado nutriente, eu melhorei determinados parâmetros bioquímicos ali naquele paciente, né? Melhorei determinadas provas inflamatórias. A gente mudou só a farmacocinética, né? Quanto mais eu tiver aquela substância ali no plasma, mais resposta eu vou ter. Então, normalmente aqui o que a gente fala eu tô te dando uma possibilidade terapêutica diferente com injetável, né? Que só muda a taxa de absorção, onde eu garanto uma melhor biodisponibilidade. O efeito ali, quando a substância ela encontra o receptor, quando ela está dentro da célula-alvo, ele é desencadeado da mesma maneira. Exatamente, né? Então, aqui eu trouxe 3 artigos. Esse primeiro é muito legal, que ele estuda, né, a via parenteral de suplementação de nutrição em pacientes idosos, né? Mas a gente vê que as vantagens do uso, né, injetável é uma absorção mais rápida, evitar o trato digestivo, evita o metabolismo hepático e eu consigo fazer uma dose ali melhor e talvez até uma dose mais nutracêutica do que realmente pela via oral, em que talvez a gente não tenha uma absorção tão eficaz, né, do que pela via injetável. E aí, gente, aqui é o resumo daquele quadro que eu fiz para vocês de ferramentas ali de tratamento para sarcopenia, mas pela via injetável, né? Colocando aqui a classificação do que eu mais utilizo para o tratamento injetável de sarcopenia. Então, aminoácidos, o pool de aminoácidos essenciais, tá? Endovenoso, 10 ml. De ergogênicos, eu gosto muito do pool 10, que tem BCA, HMB, ZMA, a ornitina, a arginina e a carnitina. Vitaminas, né? O ADEC 100, que dá para você fazer, né, ali uma vez por mês, uma vez a cada 20 dias, tudo dependendo ali dos níveis de vitamina D daquele paciente, mas uso também de 300 mil ou de 600 mil, dependendo dos níveis ali ou do objetivo do paciente, ou, né, do grau de inflamação, das queixas daquele paciente. Complexo B, de minerais e eletrólitos ali, o pool de minerais, que vai selênio, cobre, manganês, cromo, zinco e magnésio. Coloco uma dose extra de magnésio em todos os meus protocolos, que ajuda não só na questão nutracêutica que existe do magnésio, que é um coringa para diversos protocolos, mas também que traz um pouco mais de conforto e comodidade na infusão de alguns ativos que podem arder um pouquinho o acesso, tá? Então, isso aí é uma dica que eu não sei se outros vocês comentam ali, mas eu colocando um pouquinho de magnésio, uma ampola de magnésio a mais em todos os meus protocolos, os pacientes referem um maior conforto ali na infusão e não sentem dor, não sentem nenhum tipo de queixa ali com relação ao acesso, tá? De antioxidantes, a gente tem o triometilador, mas também o Renan vai falar um pouquinho sobre o Chronic. Uso, né, bastante o Chronic ou a cúrcuma, a L-metionina também dá para a gente poder fazer nesses casos de homocisteína alta para metilação. De mitocôndria e energia, a gente pode usar o Booster ATP, que tem carnitina, ornitina, o ATP e o PQQ, né? Ou o PQQ isolado. A derribose, até perguntaram ali com relação à questão do paciente diabético.
Eu não vejo grandes alterações ali de glicemia, mas é um cuidado que a gente pode ter com relação à suplementação ali de derribose, tá? Inositol e taurina para controle ali, né, do cortisol, para a gente usar para uma melhora de energia também, a coenzima Q10 e o NADH intramuscular, tá? Isso aí são as opções, não é que eu faço tudo junto, são algumas opções dependendo ali do protocolo que você for montar, tá? Para a imunidade intestina, a gente tem a timomodulina, temos a glutamina e temos a N-acetilcisteína também como opção de ferramentas injetáveis para a imunidade intestina. E por último, de hormônios, geralmente para a população idosa, de homens, né, sarcopênicos, eu prefiro usar o cipionato de testosterona, né, a Deposteron, do que a Durateston, que tem outros ésteres, ou o andecilato ou o andecanoato de testosterona, que é inibido, hormos, inibido ou hormos, tá? A nandrolona, que é a decadurabolin, em alguns casos também pode ser interessante, principalmente para pessoas que estão ali na sarcopenia para caquexia, tá? Mas a nandrolona também pode ser interessante. Dentro dos hormônios também, eu uso bastante o gel de testosterona, ou oxandrolona sublingual, a própria nandrolona sublingual, os implantes de testosterona bioidêntico. Eu, né, por experiência própria, acabo não utilizando tanto a testosterona bioidêntica injetável, porque eu acho que o tempo de minha vida dela é muito curto, tá? Então eu prefiro usar o cipionato de testosterona ali, ou o andecilato, andecanoato, que tem um tempo de meia-vida hormonal mais longo, tá? O meu principal protocolo que eu tenho aqui, tanto para performance, hipertrofia, né, para tratar a sarcopenia, gira em torno de dois protocolos. Então, ele vai falar de um, que é o recovery, tá? Eu tenho um protocolo recovery de desinflamação, de recuperação pós-exercício, né, de tratamento de fibromialgia, de controle de dor, que é muito interessante também para esse paciente sarcopênico, mas o principal que eu utilizo hoje é o protocolo Go Performance, tá? Que vai o pool 10, o pool de aminoácidos essenciais, o pool de minerais, a derribose, a glutamina e o PQQ. E aí, injetável, eu faço a vitamina A DEC com a coenzima Q10, uma sessão a cada 10 dias, 8 sessões, tá? Só ressaltar um cuidadinho aí, tá? É porque às vezes dá uma interpretação errada, como você colocou, faço a DEC com a coenzima, mas é separado, tá, pessoal? Embora são óleos os dois são óleos, né? São óleos com densidades diferentes. E Sim. aí, uma outra possibilidade terapêutica, né, que o doutor colocou, o Pool 10, para quem ainda não conhece, né, o Pool 10 ela é uma ampola que vem aí com 10 elementos dentro da mesma ampola, então é uma ampola que tem uma característica talvez até de dor um pouquinho mais severa quando é administrada via intramuscular, mas tem a ver com a quantidade de sais que eu tenho nessa ampola, né? A gente tem três aminoácidos essenciais, que são os BCAAs, o ZMA, e a gente colocou o ZMA na proposta ali de aumentar a IGF-1, né? Que tem ali, o HMB. Existe a possibilidade, né? Vocês estão vendo aí na segunda proposta terapêutica de aumentar a dose de HMB, né? Porque na ampola é uma dose menor. E o HMB é super seguro de se trabalhar. A gente tem doses aí variando de 1 a 3 gramas na via oral, porque não tem uma taxa de absorção tão grande quando comparada no injetável. Glutamina aí mudou também a presença da beta-alanina, que é um excelente tampão celular. Quando a gente pensa na beta-alanina, a gente pensa muito na síntese de carnosina como um tamponamento muscular, mas a gente já tem estudos mais recentes que aumentar a carnosina, né? Aumenta a carnosina, inclusive cerebral. Então a gente já tem aí a carnosina no controle de estresse, no controle de depressão, ansiedade, como melhora de cognição. Então a gente vê uma outra possibilidade terapêutica. A carnitina aí está na forma de tartarato, porque a suplementação a partir de 3, 4 semanas ali, ela traz para a gente mesmo uma ativação de receptor androgênico. Eu coloquei aí também o Chronic, né? O Chronic, a gente fez o lançamento do Chronic
no último congresso de ortomolecular, então a gente está caminhando aí para um ano de lançamento dessa ampola injetável. O Chronic ele tem dois marcadores, um é o tocotrienol, né, um análogo aí, uma forma ativa da vitamina E, que é um excelente antioxidante. Inclusive, quando vocês forem fazer a prescrição, né, seja por via oral, seja pela via injetável, a gente utiliza como forma ativa de vitamina E, né, o tocotrienol. O tocoferol, que normalmente é até mais uma substância mais barata, ela tem característica de toxicidade bem maior. Sem falar que o tocotrienol tem uma potência maior antioxidante ali de 60 vezes, né? Então o Chronic tem o tocotrienol junto com geranil geraniol. Eu vou pedir aí para você andar um pouquinho com a apresentação, que talvez vai trazer aí para a gente uma elucidação melhor. Eu consigo utilizar o Chronic, né, com todas essas ferramentas terapêuticas. Então, a gente consegue utilizar ele com uma função antioxidante em função da presença do tocotrienol, com uma função anti-inflamatória, mas diferente dos anti-inflamatórios aí de origem, né, da indústria farmacêutica, aqui eu não tenho um bloqueio de cascata inflamatória. Aqui eu tenho uma modulação de inflamação porque eu ajo em interleucinas específicas. Ele é interessante para a formação de músculos e para a formação de hormônios, quando a gente pega as diversas vias ali do geranil geraniol, que é a outra molécula marcadora presente nessa formulação, a gente tem uma das vias que é a via de síntese do colesterol, né? E essa via ela deriva exatamente os hormônios que a gente vai produzir a partir do colesterol. E a gente também tem ele envolvido aí na questão de controle da osteopenia. Né? Então a gente consegue melhorar ali a formação óssea e muscular do paciente. Se a gente pensar num paciente sarcopênico, né, é uma molécula extremamente estratégica. Tem como usar a lidocaína junto com o Chronic? Tem. A gente sugere que seja feita a aplicação com 1 ml. 1 ml do anestésico já é suficiente. Todos vocês podem pedir às consultoras, né? Eu gravei um vídeo mostrando a aplicação do Chronic. O Chronic ele tem uma tecnologia de nanomolécula ali dispersa num veículo e acaba que a gente precisa garantir que esse ativo, né, ele seja administrado ali na fibra muscular. Então acaba que eu vi nas consultorias que a gente recebia alguns processos inflamatórios pós aplicação de Chronic. E depois que a gente gravou esse vídeo e começou a disponibilizar, a gente viu que reduziu muito, né? Quando é que você não vai usar Chronic? Quando o paciente tiver, por exemplo, um lipedema grau muito avançado, que eu tenho um tecido adiposo muito grande, pode ser que a agulha não chegue ali na fibra muscular. Nesse caso, melhor usar com a enzima Q10. Você colocou no início, né? Normalmente o paciente ele chega ali, o paciente idoso, ele tem algum uso de medicação, dentre eles aí as estatinas, né? As estatinas, elas bloqueiam essa via do mevalonato, que é a via central que está mostrando aí no slide. E aí o paciente muitas vezes deixa de produzir coenzima Q10, deixa de produzir aí hormônios esteroidais, né? E o Chronic ele faz exatamente a ativação dessa via aí. E aí, para a gente passar um pouquinho aí do slide, falando aí também de uma de uma terceira possibilidade terapêutica, né? Como recovery, né? Trabalhar ali com, muitas vezes, em paciente que é atleta, em paciente que se queixa muito ali de pós-prova, que compete, né? A gente teria possibilidade aí de colocar moléculas que vão melhorar essa recuperação muscular ou que vão estimular ali a produção do óxido nítrico, né? Então acaba que eu tenho mais vascularização ali, melhora de entrega de nutrientes ali para os pacientes. Então a gente trabalha aí com todas essas possibilidades terapêuticas. Lembrando, pessoal, que quando a gente sugere para vocês, né, os protocolos, a gente está falando, claro, de uma validação farmacotécnica das substâncias. É interessante que vocês avaliem os pacientes individualmente, porque nem todo paciente vai precisar de todas essas substâncias. Voltando um pouquinho na questão da derribose, alguém perguntou aí sobre a questão da utilização em diabéticos, né? A derribose, ela é um precursor da molécula de ATP. E se eu pegar a via bioquímica ali do ciclo de Krebs,
inicialmente, a etapa inicial, ela precisa do ATP para que eu tenha todo a glicólise funcionante ali para gerar mais ATP posterior. Então, sim, ela pode ser, dependendo da condição, até um hipoglicemiante. Então, assim, o paciente chegou, normalmente não tem um protocolo de acolhimento ali, mas eu sempre falo nas consultorias, faz pelo menos um teste de glicemia antes de fazer todos os ativos ali, principalmente se você vai utilizar naquele paciente algo que é potencialmente hipoglicemiante, né? Ácido alfa-lipoico, inositol, né? O próprio magnésio. E a gente nunca vai fazer também no paciente nenhuma infusão em jejum. É uma dica que a gente sempre dá aí para o paciente. Também não vai fazer num pós-prandial, né, Sérgio? Exato. É isso aí. É, que eu ia falar também da importância do recovery é que muita gente acha que a gente ganha massa muscular na musculação e a gente ganha massa muscular no repouso e na recuperação. Então, mais do que realmente acompanhar o exercício resistido, né, desse paciente, é como está a recuperação dele, né? De nada adianta o paciente, né? Eu pego bastante paciente não sarcopênico, mas que quer ganhar massa muscular. Eu faço, né? Eu treino 3 horas todos os dias, né? E quero ganhar massa muscular. Você não vai ganhar massa muscular, porque você não está dando tempo para o seu músculo recuperar. Você vai viver de pump, né? Então, a importância da recuperação, do recovery e do sono, né? Reparador aí para o ganho de massa muscular. Aqui eu trouxe 3 casos para vocês, para poder mostrar aqui. Um caso de um paciente oncológico, pós-tratamento oncológico por mieloma múltiplo, tá? 66 anos de idade. Ele fez um acompanhamento comigo, né, durante o ano de 2023. Estava com 55 quilos, a gente conseguiu, né, com um tratamento a parte, né, de tava com baixo peso, sarcopenia, fadiga, falta de força muscular e inapetência. Fizemos um tratamento dele com a parte nutricional, com a musculação e aquele protocolo Go Performance. A gente fazia intercalado performance com recovery, né? Até porque ele tinha algumas dores, câimbras, dores crônicas. Esse paciente eu usei Chronic e Chronic para ele, assim, foi incrível, né? Ele falou, cara, eu consigo controlar minha dor muito melhor do que, por exemplo, codeína, que ele já estava resistente. Então, foi muito bom. E ele teve aí um avanço, né, de aumento de quase 4 quilos de massa muscular com 66 anos. E a reposição de testosterona que eu fiz para ele foi em gel transdérmico, tá? Não usei derivado de testosterona, não usei nandrolona, só com gel de testosterona e o protocolo injetável ali, ele conseguiu ter esse aumento de peso, esse aumento de massa muscular. Resultado incrível, né? Incrível, né? A gente vem Cara, tendo, 6 meses, você 6 meses. comentou sobre o Chronic, né? A gente vem tendo, hoje ele enquadra aí dentro das três, substâncias mais vendidas, e a gente vem tendo desde o lançamento feedbacks incríveis em paciente com fibromialgia, em condição assim que os opioides já não resolviam mais, né? A gente tendo esse tipo de feedback. Muito bom. Legal. E aí, outro paciente também de 66 anos, que veio com 54 quilos, com uma diarreia crônica, fadiga, perda de força muscular, sem fazer atividade física por um bom tempo, porque não conseguia investigar e controlar essa diarreia. Estava fazendo uma deficiência ali absortiva realmente de nutrientes, porque não estava conseguindo absorver nada da alimentação, tá? Um quadro bem, bem grave de desbiose, de inflamação intestinal, que ele ia de gastro em gastro, de antibiótico em antibiótico, não conseguia tratar. A gente fez toda a avaliação, né? Fizemos teste de microbiota intestinal, teste de hipersensibilidade alimentar, montamos ali um planejamento alimentar para ele, num primeiro momento, né, conseguir parar essa diarreia. Aos poucos, que foi parando a diarreia, ele foi ganhando peso, foi ganhando massa muscular. E nesse caso desse paciente, né, a gente nem fez uso de terapia hormonal, né? Ele não queria, por mais que ele tinha indicação, mas a gente conseguiu um ótimo resultado aí de ganho de 3 quilos
de massa muscular nesse período, um ganho expressivo de peso, porque ele estava com baixo peso, né? Foi de 54 para 61 quilos, de 27 para quase 31 quilos de massa muscular, no período aí de um ano, mais ou menos, de acompanhamento. E a gente fazendo um protocolo injetável de sarcopenia e de ganho de massa muscular, mesmo sem a reposição hormonal. Aqui eu ia passar o vídeo, mas eu vou contar a história dessa paciente aqui. Essa paciente é muito especial para mim, porque foi minha primeira paciente de menopausa. Até deve ter dados de bioimpedância de 2017, 2016, mas eu acabei pegando aqui de 2020 para cima, tá? Essa paciente entrou com uma menopausa cirúrgica com 44 anos, tá? Ela tinha mioma uterino. O médico ginecologista chegou para ela e falou assim: vamos tirar tudo que pode dar câncer. Tirou os ovários dela, 44 anos, entrou numa menopausa cirúrgica e sem reposição hormonal. Passou ali, sei lá, uns 6 anos sem fazer reposição hormonal, desenvolveu, ganhou 20 quilos, ficou sedentária, deprimida, ansiosa, compulsiva, hipertensa, diabética. E aí a gente começou a fazer a reposição hormonal para ela quando ela chegou nos 50 anos, né? Começamos com o gel transdérmico, depois com os implantes hormonais. Já tem 5 anos aí que ela faz reposição hormonal através dos implantes. E ah, é, nesse final de entre 2023 e 2024, a gente iniciou o protocolo de ganho de massa muscular, alternados com o protocolo, né, de emagrecimento que a gente tem aqui, tá? Então, a gente alternava o Go Burn com o Go Performance, né, que são os protocolos que a gente tem para ganho de massa muscular e para perda de gordura. E ela teve uma excelente evolução de perda de peso, ganho de massa muscular, redução da porcentagem de gordura dela, que em 2020 beirou 2021 36,6% e caiu para 27,8%, né? Ela teve aqui uma perda de gordura de quase 10 quilos aí de gordura, com ganho de massa muscular bem expressivo, 3, 4 quilos aí de massa muscular, com uma composição corporal melhor do que ela estava com os 44 anos lá, 45 anos no início da menopausa. Finalizamos aqui, deixo aqui para vocês também, em junho a gente vai ter uma nova turma do meu curso de atendimento personalizado, um curso que eu faço aqui na minha própria clínica para até 5 médicos. São 2 dias de intensivão de todos os meus protocolos, avaliações, a parte de tratamentos hormonais, terapias injetáveis e implantes subcutâneos. E termino a minha aula aqui comentando uma situação que o Clint Eastwood passou, né? Quando ele fez 91 anos, um repórter perguntou para ele: quantos anos você tem, Clint? E o Clint respondeu: eu faço 91 anos na segunda-feira. E aí o repórter perguntou: o que você vai fazer? Ele falou: eu vou começar um novo filme. E aí o repórter perguntou: o que te faz continuar trabalhando, né? E aí ele respondeu: eu me levanto todos os dias e não deixo o velho entrar, né? Então, a forma descontraída com que ele leva realmente o envelhecimento para não deixar o velho entrar e continuar trabalhando, continuar ativo, continuar autônomo. Clint Eastwood podia fazer um tratamento ali para ganhar um pouquinho de massa muscular, mas a cabeça dele tá boa, né? Tá trabalhando, fazendo um monte de filme bom com 91 anos, então tá dando certo. É Mostrando isso. aí pra gente que idade é só número, né? É. Então, eu queria agradecer aí. Tem o meu Instagram, e o meu contato. E se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí. Obrigado, viu, Renan, mais uma vez pela. Imagina, a gente que te agradece, tá? É um prazer, assim, ter recebido você aqui com a gente,
né, essa aula excelente, brilhante aí, compartilhando um pouco do seu conhecimento, da sua experiência clínica. A gente tem uma dúvida aí relacionada com o Chronic, eu estou até tentando localizar aqui no chat sobre a questão da utilização. O Chronic, normalmente, ele pode ser utilizado aí entre 5 a 10 semanas. Normalmente, vocês reavaliam, né, a necessidade de permanecer com o injetável ali ou não. Sobre o custo, se eu não tiver muito enganado, eu acho que a caixa do Chronic com 10 ampolas é R$ 280. Antes da gente finalizar, eu tenho dois recados super importantes aqui. Um, vocês vão receber em primeira mão, né? A gente está trazendo mais um lançamento dentro aí das terapias injetáveis, né? Que é o Immunity. Essa ampola, é uma nova possibilidade aí, que ela reúne três ativos ali voltados para o sistema imune. Então, a gente está trazendo aí a partir do próximo mês o Immunity, que contém dose de vitamina C, timomodulina e lisina. A gente está um pouco com o tempo um pouquinho já quase um pouco atrasado já, a gente já passou um pouco do horário. Eu ia comentar um pouquinho de cada um, mas assim que a gente lançar, né, as consultoras já conseguem disparar esse material aí para vocês. Então, o Immunity é um dos lançamentos que a gente vai trazer de 2024 aí para vocês. O segundo recado, né, foi oficialmente aberto aí hoje as inscrições para o segundo congresso da Central Injetáveis, né? As consultoras de vocês, elas conseguem fazer é, a inscrição, mas na nossa landing page do Instagram da Central Injetáveis, vocês encontram lá a landing page que vocês conseguem fazer. Esse ano o congresso vai acontecer nos dias 20 e 21 de julho. A gente fez o primeiro ano passado, a gente reuniu mais de 1.000 médicos ali no Frei Caneca. Esse ano a gente conseguiu ampliar um pouco as vagas, então a gente está chegando a quase 1.500 vagas, porque ano passado ficou gente de fora, né? Então espero ver cada um de vocês aqui lá, né? Vai ser lindo. A gente está reunindo aí grandes nomes da medicina, os maiores profissionais referências em terapias nutricionais injetáveis dentro do Frei Caneca, em São Paulo, nos dias 20 e 21 de julho. O sorteio, a gente, como estourou um pouquinho o horário, a gente vai pegar os nomes, né? A gente já viu todo mundo que marcou. Vamos fazer amanhã. E aí a gente publica o resultado nas comunidades científicas. Quero agradecer todo mundo que teve aí em plena segunda-feira à noite, né, buscando se atualizar, buscando conhecimento. E antes de encerrar, mais uma vez, doutor Sérgio, meu muito obrigado pela aula de excelente qualidade. Te admiro demais, sou seu fã e é uma honra para a gente da Central, né, ter você como parceiro nosso. Obrigado, recíproca é verdadeira. Boa noite aos colegas. E qualquer dúvida, estou à disposição lá no meu Instagram. É só mandar um direct que a gente troca uma ideia, tá bom? Um Até abraço. mais, boa noite.